Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos dar continuação e vamos falar sobre o átomos e as suas partículas. Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre os modelos atômicos que propuseram ao longo do tempo, né, até chegar no modelo atual, né, que é esse aqui, o núcleo com prótons e nêutrons. E em volta do núcleo, girando em torno dele, nós temos os elétrons. Essa área aqui, em volta do núcleo, é chamado de eletrosfera. Então, lá, o núcleo, ele é muito pequeno em relação ao tamanho do átomo em si, tá? Porque é como se fosse uma representação. Filha, abaixa aí, por favor. Então, o núcleo do meu átomo ele é muito pequeno em relação ao meu átomo todo, tá? Porque eu tenho a eletrosfera, eu tenho os elétrons em torno dele girando. Apesar de sabermos que atualmente existem outras partículas que compõem o átomo, é possível considerar, para a compreensão dos assuntos a serem estudados, somente as três principais partículas, que vai ser essas três aqui, tá? A gente não vai entrar em detalhes nas outras, porque é um assunto muito profundo para a gente poder interagir, ainda mais à distância, tá? Então, o que vocês têm que saber? O átomo ele é formado por partículas, certo? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Olha só, o elétron foi descoberto por Thomson, o próton por Rutherford e o nêutron por Chadwick, tá? Aonde está o elétron? Na eletrosfera, olha lá, em volta do núcleo, girando, 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 tá? O símbolo do elétron, o M minúsculo, o próton e o nêutron estão no núcleo do átomo. O símbolo do próton é o P minúsculo e o símbolo do nêutron é um N minúsculo, tá? A carga relativa, ou seja, positivo, negativo, né? O elétron tem carga negativa, o próton carga positiva e o nêutron carga zero, ou seja, neutra. Lembra o nome? Nêutron, neutro, tá? Essa é a massa. Quando a gente faz uma continha para saber a massa do meu átomo, a gente despreza a massa do elétron, porque ela é tão pouquinha, ela é tão insignificante, que eles nem usam, tá? Eles somente usam os valores dos prótons e dos nêutrons para fazer essa conta. O átomo, ele é um sistema eletricamente neutro. Por que eu falo que o átomo é eletricamente neutro? Porque eu tenho a mesma quantidade de prótons, eu tenho de elétrons, ou seja, se eu tiver 2 prótons, eu tenho 2 elétrons, tá? Mais 2, menos 2, se eu fizer essa conta aqui, ela dá zero, ou seja, fica neutro, ele neutraliza, ele zera, tá? Cadê aqui abaixo? Tá. Então, vamos. Continuando. Os dados do quadro também indicam que a massa do elétron é considerada desprezível em relação à massa das partículas localizadas no núcleo. Sendo assim, podemos dizer que toda a massa do meu átomo ela está concentrada no meu núcleo, tá? Isso corresponde, ou seja, à soma dos prótons e dos nêutrons. Como que eu faço para saber a massa do meu átomo? Olha que fácil essa continha. Eu somo a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. O símbolo do A maiúsculo representa o número da massa do meu átomo, tá? Então, toda vez que vocês verem um A maiúsculo na química, ele está falando sobre a quantidade da massa do meu átomo. E o que é a massa do átomo? A soma de prótons com nêutrons. Durante muito tempo, a comunidade científica utilizou esse conceito para identificar um elemento químico. No entanto, com a descoberta do próton, os cientistas constataram que era o número de cargas positivas que determinava a propriedade de um elemento.
Com isso, o número de prótons foi chamado de número atômico e é representado pela letra Z maiúscula, tá? E passou a identificar e definir os elementos químicos. A gente vai ver na tabela periódica um pouquinho mais para frente a organização dela. E a gente vai ver que a organização é pela quantidade de prótons também, tá? E isso a gente chama de número atômico. Ah, Z maiúsculo ou P minúsculo, eu estou falando da mesma coisa? Tá falando da mesma coisa, tá? Porém, lá desse modo, cada elemento é indicado por um número atômico, que corresponde ao número de partículas positivas existentes no seu núcleo. Então, o número atômico, ele me fala da quantidade de partículas positivas. E o número de prótons, né, em si, que acaba valendo como número atômico. O elemento químico carbono tem 6 prótons. Portanto, o seu número atômico é igual a 6. Então, qual o número atômico de um determinado átomo? É a quantidade de prótons que ele tem. Ou seja, lá, Z igual a 6, tá? Assim, todos os átomos com número atômico 6 correspondem ao elemento carbono. A gente tem carbono 12, carbono 13, então isso daí a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, ok? Mas todos os átomos que existirem, que tiverem um número atômico igual a 6, farão parte do elemento carbono, e assim com outros átomos também. Atualmente, podemos ter a seguinte definição de elemento químico. É um conjunto de átomos que apresenta o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Como eu disse, carbono 12, carbono 13 é o que? São todos o mesmo elemento químico. Eles vão diferenciar em números de nêutrons, ok? Representação de um elemento químico. Deixa eu ver, cadê a tabela periódica aqui, gente? Nossa, mas está muito longe essa organização dessa apostila aqui. Vamos ver, cadê? Oxe, como é que some? Aqui, ó. Aqui eu tenho a minha tabela periódica, tá? Como que eu interpreto ela aqui? Aqui em cima eu tenho a minha massa. Aqui... Deixa eu ver se tem. Aqui do ladinho, eu tenho a quantidade de elétrons do meu átomo. Aqui eu tenho o nome dele, o símbolo dele aqui, e aqui o número atômico, ou seja, o número de prótons. Tá? Mas isso aí a gente já vai ver depois, quando a gente chegar nele aqui. Vamos, volta. Volta, mais um tiquinho, mais um pouco, vai. Tá difícil, gente, aqui. Então, como que eu represento o meu elemento químico? Esse E aqui, eu ponho o símbolo do meu elemento, por exemplo, desenhar aqui. Aqui o C, carbono. Opa, tá? Carbono. O número atômico do meu carbono é 6, ou seja, é 6. É o número de prótons. E aqui em cima eu coloco a minha massa, que no caso do carbono é 12, tá? O que está na tabela periódica. Tá aqui, ó. Por exemplo, olha lá, C12,6 refere-se ao átomo do elemento carbono, cujo número atômico é 6 e a massa é 12. Ok. O índice inferior representa o número atômico e pode ser omitido essa identificação, pois todos os átomos de um dado elemento químico têm a mesma quantidade de prótons. Assim, em vez de escrevermos C12,6, é suficiente C12 para representar o átomo do carbono 12. Deixa eu apagar que esse negócio que vem sempre atrás enquanto a gente muda, né? Enquanto a gente vai virando a página. Observe também que, com essas informações, a partir do número de massa e do número atômico, é possível indicar a quantidade das partículas básicas que constituem um átomo de determinado elemento químico, ou seja, é possível determinar o número de prótons, elétrons e nêutrons. Como que eu faço isso?
Como que eu descubro a quantidade de nêutrons do meu átomo? Vamos voltar lá no carbono. Olha só. Massa igual prótons mais nêutrons, certo? A massa do meu carbono não é 12? Ele também tem quantos prótons? 12. E ele não me falou a quantidade o quê? De nêutrons, tá? Então, eu quero saber, esse daqui está somando, né? Ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, fica... Opa, gente, o que eu fiz aqui? É 6 aqui, ô doida. Aqui, cadê? 6 prótons, é o que eu estava na cabeça dele aqui. Então, olha lá, 12 menos 6 igual a N. Quanto que é 12 menos 6? 6. Então, quantos nêutrons esse meu átomo de carbono 12 tem? 6 nêutrons, tá? Fácil, né, gente? É só pegar a massa e subtrair com a quantidade de prótons do elemento químico, que vocês conseguem achar a quantidade de nêutrons. Aqui é a continha, aquela que eu fiz, tá? Só já está invertida aqui com a quantidade de nêutrons. Para que todos os elementos sejam reconhecidos em qualquer lugar do mundo, independente do idioma, a gente usa uma sigla internacional que vem do latim ou do grego, né? Então, olha só. Olha a sigla do ouro, é AU, tá? Porque vem de aurum. O símbolo do fósforo é um P maiúsculo, é lá, fósforos. A representação do sódio é o Na, que vem de nátrium. Observando as representações dos elementos químicos, todas elas são em letras maiúsculas. Alguns elementos químicos eu tenho aqui com a representação aqui, ó, maiúscula com uma minúscula. Agora, olha aqui, para diferenciar de quem? De um outro elemento químico aqui no caso. Só o N maiúsculo é o nitrogênio, tá? O N maiúsculo seguido de um A minúsculo é o sódio. Então, é utilizado uma letra minúscula ao lado da maiúscula da minha representação do meu elemento químico para poder fazer essa diferenciação, certo? Vamos apagar. Prontinho. Continuando. Semelhanças, tá? Então, vou deixar essa para um outro vídeo, para a gente não se alongar muito. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.